Vamos lá. Agora sim. Fala, galera. Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas. E hoje nós temos aí... nós vamos pegar agora aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, fofa. O nosso funk da queda infinita, porque eu acredito que a partir... Talvez essa será a última semana de alta do mercado cripto para até o próximo trimestre. Então, no modelo Stock to Flow, quando a gente chega faltando 800 dias, tá? Ou seja, quando a estrutura aqui começa a ficar verdinha, clarinha para amarela, é um problema, tá? Porque geralmente o inverno cripto, né, ele inicia nesse período. Eu estou passando mal, mamãe. Pode ser que em um momento breve, ainda hoje, nós tenhamos um bear trapzinho aqui. Perdemos algumas regiões importantes, perdemos a média de 8. Então hoje nós perdemos a média de 8 e estamos se afastando da média de 8. Tá? Então estamos entrando possivelmente numa tendência de baixo gráfico diário. Tomar um chazinho de camomila, erva doce, ir pra casa da mamãe, chorar, dormir. Eu estou passando mal, mamãe. Sei que o pessoal odeia a gente falar de ciclos de mercado, mas aqui, pessoal, nós temos ciclos de mercado e eu acredito que nós estamos agora entrando na fase da depressão a partir de abril desse ano. Estou cravando aqui que eu acredito nisso. O motivo pelo qual acredito nisso, eu vou embasar aqui com vários fundamentos, explicar o porquê que está acontecendo essa minha opinião, porque eu estou tão cético quanto para um bull market nesse momento. Eu sei que tem muita gente cansada, tem muita gente falando já, Augusto, você perdeu a linha, você está deixando os seus seguidores deixarem de ganhar dinheiro, porque você está falando em proteção patrimonial e não sei o quê. Então, pessoal, eu vou explicar hoje de forma bem clara, embasada, os motivos. Eu não tenho bola de cristal, eu não sou dono da razão, só que eu tenho bastante experiência em relação ao mercado de criptomoedas. E com essa experiência eu quero tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis a não perderem grana pro dinheiro inteligente, pro smart money, que é o dinheiro dos principais fundos de investimentos financeiros do mundo, tá? Então eu vou embasar bastante a minha tese aqui, eu espero que fique bem claro. Não é uma questão de torcer, eu não estou torcendo para que o mercado caia. Pelo contrário, para mim, eu gostaria muito de alta infinita, porque a exposição em altcoins e criptos no geral, em períodos de bull market, é o momento que eu mais ganho dinheiro na vida, né? E que muitas pessoas ganham dinheiro também e resolve a vida de todo mundo, mas eu acredito que por ser o 2023, para mim, o ano do plantio, eu acredito ainda que o apertamento quantitativo vai provocar uma busca de liquidez em massa. E eu, na minha opinião, acredito que 95% dos investidores de cripto vão perder o seu capital se eles estiverem na ponta errada neste presente momento, tá? Então, vou explicar para vocês o porquê que eu estou tão fervoroso em relação a acreditar em baixa. A gente comentou no início do ano que eu não sabia se a gente ia ter um trimestre de alta ou evoluiria para um semestre de alta, tal como 2019. No contexto atual, acredito que a gente vai ter agora um trimestre a um semestre de baixa, né, podendo então terminar o mercado, a queda do mercado entre meados de junho e julho, ou melhor ainda, setembro, outubro. Eu acredito que nós vamos entrar na fase de depressão agora. Lembrando que é só minha opinião, eu não sou dono da verdade, tá? Bom, senhores, então vamos lá. Vamos falar aqui sobre as oportunidades, os riscos e assim por diante.
Pessoal, nós temos aqui o total do tamanho do mercado de criptomoedas, tá? Atingimos a região de Smart Money do total de criptomoedas, é justamente esta região. Aqui nós temos uma briga muito grande entre compradores e vendedores. Estamos numa paridade de uma relação de 50% comprado, 50% vendido no mercado total. Então o mercado está lutando, né? Tem muita gente que acredita que vai ser queda, tem muita gente que acredita que vai ser alta infinita, bull market e assim por diante. Eu estou na ponta de que esse é o ponto final, o toque final. Não chegou nos 1,30, ou seja, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares, o tamanho do mercado como eu especulava que poderia chegar nesse movimento de alta. Parece-me que ele já vai fazer o topo hoje, tá? E hoje nós temos uma grande probabilidade do mercado terminar, encerrar a alta e entrar em abril com o mercado retomando baixa. Topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal. Aqui nós tivemos uma pequena amostragem de que o mercado estava querendo inverter. Geralmente ele não inverte de primeira, na segunda vez em que ele entra abaixo da média 8 semanal, ele vai entregar a queda, tá? Então, se isso ainda não aconteceu, tá? Porque nós temos mais uma semana ainda do mercado de cripto para fechar o mês de março, né? Essa semana que vem, então, vai fechar o mês de março. E aí, se a gente romper a média 8 semanal, que é essa linha azul, aí o mercado vai iniciar a fase de depressão, a fase da queda lenta, gradual, aos poucos e que vem trazendo baixa, tá? Então, assim, coloque a média 8 semanal no seu gráfico. Se ela perder, né, dê preferência para ficar fora do mercado cripto. Quando isso acontecer, mesmo se você estiver já numa relação parecida com a minha, que eu estou 20% exposto no mercado cripto, 80% de fora do mercado, tá? Ainda estou 80% de fora do mercado em caixa, porque eu prefiro preservar nesse contexto o meu capital do que tentar lucrar no FOMO, beleza? Eu sei que o FOMO existe, eu sei que as pessoas estão com FOMO, por quê? Porque eu nunca fui tão xingado como essa semana, né? Muita gente acha, porque é alta, 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 e tu fala para os teus seguidores que não é alta e você está prejudicando o crescimento deles. Primeiro que eu não sou pai de ninguém, eu não tenho cuidado do dinheiro de ninguém, nem da vida de ninguém, porque eu estou cagando para a vida e para o problema dos outros. Eu já tenho meus próprios problemas, eu já tenho minha própria família para dar atenção. Eu não tenho capacidade de suportar a pressão da boa convivência da família de 300 mil pessoas ou 500 mil pessoas. Então, nós vamos fazer agora, na minha opinião, um movimento na sexta-feira que pode consolidar essa baixa. Ontem nós tivemos uma grande sombra vendedora, mostrando então que o S&P 500 está muito pressionado à venda, né? Temos aqui mais um topo duplo dentro dessa linha de acumulação lateral. Então, com a região 0,75, a gente tem, então, o mercado ainda querendo andar em lateralidade, tá? E o S&P 500, se ele vir a testar os 3.800 como suporte, ele volta ao bear market. Então, a gente volta ao bear market realmente se o S&P 500 entrar abaixo dos 3.800 pontos. Então, estamos ainda numa relação de transição do mercado, né? Dele sair lateral e ficar na dúvida se vai entrar em bull market ou não. Eu não vejo chance alguma de bull market agora, apertamento quantitativo. Se fosse expansão monetária, né, o Fed comprando e colocando dinheiro no balanço, aí beleza, mas eu acho que mais algumas pecinhas dos dominós dos bancos vão quebrar agora em breve, tá? Então, eu acho que a gente vai abrir agora a segunda onda de baixa. Essa é apenas a minha opinião, não sou dono da verdade, o mercado é soberano, eu não controlo os mercados, eu sou só apenas uma pessoa que analisa e que investe. Eu não tenho condições de saber se o mercado vai de fato cair ou não. A probabilidade para mim é grandíssima de que vai, tá? Então, eu estou numa relação 80-20 porque eu acredito que 80% de chance nós temos de cair e 20% do mercado subir. Lembrando que sempre é um mercado de probabilidades. Continuo na mesma ideia. Não mudei ela em nenhum momento desde janeiro, nada. Ainda continuo acreditando em queda, pullback e Smart Money, o Smart Money que está controlando o mercado. E falando nele, então,
Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o total de criptomoedas. A gente comentou, ele bateu a região do Smart Money, daqui em diante eu acredito em queda. Então, eu acho que hoje vai ser a última semana de alta do mercado cripto. A partir deste ponto, eu acredito em que nós vamos cair, não só nas altcoins, como em Bitcoin e Ethereum também, tá? Os motivos pelos quais eu acredito nisso é que eu acredito que o dólar vai fazer fundo duplo. Ele já realizou aqui a região de Smart Money dele. Acredito que semana que vem o dólar tende a se fortalecer um pouquinho em busca de liquidez. Isso impulsiona as criptos para baixo. Outro motivo, então, é o aumento da proteção. Os investidores estão comprando cada vez mais dias. Já estamos entrando agora na baixa, né? Quando a gente vê essa busca por proteção, como aconteceu no Covid, a gente teve esse crash, tá? Então, quando a gente vê os títulos do Tesouro de curto e longo prazo caindo e desabando 6% ao dia, como está acontecendo, na minha opinião, nós vamos começar agora uma busca por dólar. E por isso mesmo que eu acredito que a gente vai ter uma queda que pode ser rápida, tal como aconteceu no período do Covid, ou pode ser lenta, que seria, de fato, né, a recessão de 2008, tá? Então, nós vamos entrar na fase, na minha opinião, de commodities, de títulos do Tesouro. Muitos investidores estão comprando títulos do Tesouro porque acreditam na queda, perdeu o fundo anterior. Então, isso aqui é prejudicial para os mercados mais voláteis. O mercado de ações vai derreter, o mercado cripto também vai derreter, na minha opinião, tá? Não porque eu não acredito que o Bitcoin funciona como reserva de valor. A única chance do Bitcoin subir seria ele subir sozinho e ser encarado como reserva de valor. Como as altcoins subiram junto com o Bitcoin, eu não estou confiante que o mercado cripto vai conseguir suportar esta queda, tá? Por quê? Porque eu acredito que a maior parte dos investidores hoje de cripto são especuladores, são pessoas que gostam ou que têm um apetite maior ao risco. Então, se o Bitcoin não subir sozinho, né, eu gostaria de ver o Bitcoin subindo sozinho, porque daí seria uma aprovação para o Bitcoin de que ele poderia ser uma reserva de valor. E mesmo assim, né, em casos de recessão, o ouro se desvalorizou 40%, outros ativos também de proteção, supostamente de proteção, também se desvalorizaram. E eu acredito que nós estamos, então, na região mais perigosa para comprar, tá? Augusto, onde é que você compraria, né? Eu só compraria se a gente entrasse bull market, no caso do Bitcoin, seria ultrapassar os 34 mil dólares e se manter acima. Eu não teria problema nenhum em assumir a perda dessa alta. Por quê? Porque o contexto está ruim e eu prefiro dormir um sono pleno do que comprar neste exato momento em região de Smart Money, tá? Deixo claro aqui também que o Smart Money, além de deixar o rastro lá atrás, aqui em cima, nós temos aqui também o gap, né, dos contratos futuros da CME, geralmente ele também rastreia o Smart Money, então nós temos um Smart Money poderosíssimo em 28 mil dólares, ele já atingiu esse nível e agora se encontra em dificuldade de passar, justamente porque aqui que o institucional começa a vender as suas posições, né, começa a vender a mercado Bitcoin, as baleias também começam a vender, então a gente geralmente não consegue ver o varejo suportando tanta pressão de venda, e desse ponto aqui, geralmente, a gente retoma um pullback, ou pelo menos a gente perde o padrão aqui que se formou, né? Então, a gente tem, pessoal, um megafone aqui formado. O megafone, geralmente, ele é rompido no futuro, tá? Então, esse megafone nada mais é do que um triângulo, tá? Esse triângulo aqui é um rastro de Smart Money, ok? Então, nessa região aqui, ele está com muitas chances, né, de perder este fundo aqui depois, e depois essa vai ser a primeira grande resistência do Bitcoin lá no futuro, na fase da depressão, tá? Mas, Augusto, ele está fazendo topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal, exatamente. Porém, ele já está com uma divergência bearish aqui. Ele está com uma divergência bearish no RSI. Esse é um dos principais motivos pelos quais acredito que o mercado vai se segurar e não vai conseguir superar.
Outro motivo principal é MACD semanal. Então, o MACD semanal já fez a primeira onda de baixa aqui atrás, né? No pullback, aqui atrás. Aí ele subiu agora um pouquinho e agora ele vai querer inverter, né? Porque ele geralmente faz esse segundo movimento de onda para... geralmente o MACD derrete numa velocidade menor do que o preço. Então, o preço tende a cair enquanto o MACD faz depois uma divergência bullish no semanal. Então, eu acredito que vai abrir essa segunda pernada de baixa. Essa segunda pernada de baixa, na minha concepção, pode bater os 12 mil dólares. Ainda mantenho essa opinião, tá? Acredito também que ele vai buscar essa liquidez desta barra aqui, debaixo. Então, o suporte aqui também dos 16 mil dólares, na minha opinião, vai ser retestado. E eu acredito, então, que essa vai ser a fase de depressão do mercado. E na fase de depressão do mercado, a gente pode ter mais um ano de queda, um semestre de queda ou mais um ano de baixa, tá? Se for estendido, um ano de baixa. Se for mais curto, setembro a outubro ali, outubro, setembro, ou se for mais rápido, né, junho e julho, a gente pode bater esse suporte que nunca foi testado, essa resistência nunca foi testada como suporte, tá? Aí o pessoal me questionou muito, tá, mas o MACD semanal tá desta forma, né? Tá na região 0. E aqui geralmente é a região do Smart Money também. Mas e o mensal, Augusto? Tu não segue mais o mensal? Sigo o mensal. E justamente o mensal, vindo abaixo de 0, essa é a grande questão, né? O pessoal fala, não, mas aqui agora o mensal ele vai cruzar os dois e a alta infinita, certo? Exatamente ao contrário do que eu penso. Eu penso que ele sobe um pouquinho, faz o pullback, faz uma segunda pernadinha de baixa, e aí lá na frente ele inverte. Então lá na frente, no fim da segunda pernada de baixa, que eu entro na reversão majoritária, tá? Então seria como se fosse aqui, né? Seria nessa entrada. O pessoal tá querendo entrar nessa entrada aqui, mas eu quero entrar nesta entrada aqui, ó, tá? Que é a fase da depressão. Então é a fase da depressão, geralmente o que vem depois, né? Bitcoin só tem uma chance, pessoal, de subir, ele subir sozinho, ou seja, o mercado cripto subir sozinho. E se ele romper, então, esse suporte mensal majoritário aqui, tá? Que seria os 34 mil dólares, tá? Não superando os 34 mil dólares, para mim, não há chance alguma do Bitcoin subir, tá? Então, se ele não romper os 34 mil dólares, não é bull market. Se ele não passar os 34 mil dólares, para mim, não é bull market. Não vou entrar comprado majoritariamente. Não vou acreditar em alta infinita. Convivam com essa minha opinião. O pessoal pode hatear, pode falar, não, porque eu não concordo. Eu tenho duas certezas na minha vida, né? Que eu sempre, nesses momentos de angústia do mercado, momentos decisivos, geralmente os haters, eles viram meus fãs no futuro, porque isso já aconteceu outras 2 vezes. Então, por isso que a minha audiência sobe para um caralho logo depois desses grandes eventos acontecendo. Por quê? Porque o pessoal percebe que eu não sou emocionado, eu não faço torcida, eu faço o quê? Análise prudente. Eu já passei por isso daqui, eu já caí nesse tipo de alta de FOMO, tá? E eu já sei reconhecer o que é uma alta de FOMO e o que é uma alta de bull market. E na minha concepção, pessoal, com todo respeito a cada opinião de cada pessoa, isso daqui é uma alta de FOMO, tá? Por quê? Porque muitas altcoins são startups. Essas startups, elas geralmente são as primeiras a cair e as primeiras a subir nos pullbacks, porque elas são mercados mais voláteis, tamanho de mercado bem menor. Então o pessoal fica emocionado muito rápido, né? Mas como o meu objetivo é a proteção patrimonial em contextos ruins, e por isso que eu toquei o funk do urso, né? Do inverno cripto, é porque ainda estamos no inverno cripto, enquanto a gente não superar essa região dos 34 mil dólares por unidade de Bitcoin e manter uma semana acima, pelo menos, nós não temos mercado em alta, nós temos mercado em baixa, tá? Ah, mas subiu de 15 mil para 30 mil. Beleza, né? Subiu. Foi aquela retração que eu comentei com vocês, é o rally de alta, né? Um período de alta para o mercado continuar caindo. Do período aqui que eu estava comprado, né, quando ele deu essa barra de confirmação, né, nos 19,5 eu entrei, até o momento em que ele chegou nesse ponto aqui, perda, eu fiquei comprado ainda, porque aqui só deu uma barra de sinal, mas apenas com 20%. Por quê? Porque por conta do contexto eu não sei
se o mercado vai derreter. Em algum momento aumentei a minha exposição para 30% e depois reduzi agora recentemente para 20% novamente, ontem à noite reduzi ela, tá? No momento do fechamento desse gap. E agora, o meu alvo para o mercado cripto é realmente a região dos $12.000, né? Alvo em que pode levar meses para chegar ou semanas, vai depender aí da velocidade do mercado, mas eu acredito que nós temos liquidez aqui abaixo, e aqui vai ser, na minha opinião, a região de oportunidade máxima para comprar Bitcoin, criptos, nesse período, tá? Então eu já estou de olho aqui nessa região como suporte máximo. Antes desse suporte nós temos esta região aqui, né? Então é uma região que também vai ser muito brigada, vai ter muito comprador se ele chegar até essa região aqui. Eu sempre falo C, porque eu tenho uma profissão que eu tenho que analisar friamente um contexto de um ativo que eu não tenho controle nenhum. Então eu não tenho controle nenhum sobre o movimento do mercado, né? Eu não tenho controle. E aí você imagina, né? A responsabilidade nas costas sendo carregada por ver diariamente centenas de milhares de pessoas ansiosas para abrir meu vídeo no YouTube para saber a minha opinião, para tomar a decisão da vida delas, né? Então essa é uma responsabilidade muito grande. Eu não tenho como não ficar com o emocional abalado em relação a isso, né? Não tenho como não ficar preocupado com isso, né? Por quê? Porque muita gente hoje, pessoal, eu acordo hoje de manhã, muita gente no Instagram falando: "Ah, cara, você tá louco, o mercado tá em alta e você tá louco". Mas o que que eu falava para vocês, né? Antes de tudo acontecer, o que que eu falava? Twitter, YouTube, né? Que aquela barra decimal ela não poderia ser shortada. Por quê? Porque a busca de liquidez ia ser acima, certo? Então a busca de liquidez ia ser acima. Então eu falei, ó, 2 caminhos, o caminho da alta, então sai do padrão diamante, sobe, começa a ter dificuldade de passar a resistência e cai. E o caminho B, que era ir direto, né? E o mercado fez um caminho um pouco diferente. Ele caiu primeiro e depois subiu. Agora ele está fazendo o Bart Simpson. Então a fase que nós estamos vendo aqui. O que que o mercado está fazendo para nós aqui, pessoal? Ele está fazendo padrão de Bart Simpson. Tá? Ele está com dificuldade de passar. No gráfico semanal vocês não vão conseguir ver isso com facilidade, mas no gráfico de 4 horas vocês vão ver, ó, tá? O padrão de Bart Simpson sendo formado. O que que é isso aqui, né? É uma perda de enfraquecimento da tendência de alta. Então, isso daqui é o movimento A que eu tinha comentado com vocês, né? Que eu acredito que vai acontecer. Então, o Bart Simpson vem aí se formando, essa lateralidade eu chamo de Bart Simpson, né? Porque parece o cabelo do Bart Simpson. Então, nesse ponto aqui, eu acredito que a gente vai ver o mercado cair forte, tá? Comentei sobre isso, já falei várias vezes sobre isso, expliquei. Eu sei que as pessoas acham que o mercado é alta, infinita, porque elas estão num FOMO absurdo. Justamente num FOMO absurdo, eu acredito que o mercado vai fazer isso, tá? Então, eu falei exatamente isso daqui, mantenho a mesma opinião, não é questão de ego, não é questão de querer estar certo, é simplesmente experiência, tá? Sim, chegamos na região de Smart Money, eu coloquei para vocês, ó, do Bitcoin 28.000 a 34, barreira de grande liquidez de venda ou armadilha de liquidez. Neste ponto, acredito que o BTC ou fará a retomada de baixo depois de limpar todas as ordens, ou vai fazer pullback semanal para tentar retomar uma alta que evolua para alta semestral. Então, ou seja, eu comentei sobre a possibilidade, né? A minha principal possibilidade é o mercado derreter. Essa é a minha principal possibilidade. Ainda podemos chegar nos $34.000, tá? Que é a região do Smart Money ainda é 32, 34. Então, se subir 32, 34, ainda vai ter mais gente me odiando, vai ter mais gente mandando comentário e assim por diante. Mas eu estou muito tranquilo porque eu acredito que eu estou fazendo aquilo que eu acredito ser o certo, né? Que é focar na proteção, no apertamento quantitativo, apoiado na minha experiência e nas minhas decisões. A minha preocupação não é eu estar certo ou estar errado para eu depois falar para as pessoas, ó, estava certo o tempo todo ou estava errado, porque eu já errei também. Mas eu preciso estar confiante com a minha tese, porque eu consigo dormir tranquilo. Tu entendeu? Então, meu gerenciamento ainda passa por 80% foco em proteção antes de qualquer coisa, tá? Acredito que tem muita liquidez já abaixo, tem muita gente apostando em alta. Você vê alguns youtubers gringos
já abrindo vários longs. Eu acho que esses caras todos vão ser liquidados. Nós temos também semana que vem o vencimento de contratos futuros, dia 30. Então tem muita coisa boa aí para acontecer, tá? Bom, senhores, então, nessa região, então, acredito que o dólar vai fazer fundo duplo, tá? Acho que o dólar vai voltar a subir na semana que vem. Hoje ele já está fazendo engolfamento. Minha direção para o dólar é de alta. Alta vai, na minha opinião, a alta do dólar vai esmagar as criptomoedas, as criptos vão derreter, altcoins vão para o saco. E eu acho que a gente vai ter aquela pernada de 90% de queda nas altcoins agora nesse momento. Hoje, para mim, hoje é dia 24 de março. Essa é uma live que eu vou querer deixar salva. Eu vou querer deixar salva porque depois eu vou querer criar bastante conteúdo sobre ela, porque eu acredito que a gente vai fazer uma live tão importante quanto a live lá do dia 3 de dezembro, onde eu protegi o patrimônio de centenas de milhares de pessoas que me acompanhavam lá naquele período, tá? Então, assim, nós estamos entre literalmente o céu e o inferno, tá? Lógico que eu admitirei que vou ter que comprar se o Bitcoin se manter acima dos 34 mil dólares e se o Ethereum superar os 2.200. Só que o Smart Money do Ethereum já bateu, tá? Então a primeira região 1.800 dólares e 2.200 é a região do Smart Money. E a primeira região do Smart Money do Ethereum já bateu, também já está em MACD pronto para reverter, para apontar para baixo. Tem ainda a barra aqui que pode ser retestada, o fundo, né, dos 800 dólares. Então já estou colocando algumas posições em algumas corretoras a 800 dólares. E sim, poderia cair para os 400 dólares, apesar de ser um pouco mais complicado agora no momento que nós estamos vendo, mas sim, pode chegar aos 400 dólares por unidade em caso de derretimento extremo aí do S&P 500, tá? Com o S&P 500 agora fazendo padrão barra doji, né? Então, ele tem um padrão, né, de muita venda. Então, ele tem assim, esse conjunto, né? Barra de reversão, ele fez uma barra de sinal de compra, né? Então, ele fez a barra de sinal de compra e agora fez a barra de rejeição. Com a barra de rejeição, fez a barra de continuação de rejeição, ou seja, quer continuar caindo. E hoje está engolfando novamente. Geralmente, esse padrão que vocês estão enxergando aqui abaixo da média 8 semanal é uma confirmação de pivô de baixa. Lógico que nós temos até a tarde para confirmar esse padrão baixista. Então, geralmente, o padrão de baixa ele é anunciado desta forma. Você tem uma barra, peraí, deixa eu desenhar aqui certinho. Você tem uma barra verde de rompimento da média, tá? Então, você tem uma barra verde de rompimento da média. Você tem, então, a média é a linha azul, tá? Você tem uma barra verde, aí você tem, no outro dia, uma barra vermelha, bem grande, atravessando. Aí você tem outra barra vermelha e no meio delas você tem uma barra verde de doji, de indefinição, tá? Como se fosse uma cruz mesmo. Então, nós tivemos uma barra vermelha, tivemos a barra de sinal, tá? Deixa eu pegar aqui, mostrar para vocês. Nós temos aqui uma barra de sinal, uma barra de rejeição, da barra de sinal de compra, uma barra de continuidade e uma barra de confirmação de baixa. Então, nesse contexto, eu estaria de fora aí, majoritariamente, tá? Foi o que exatamente aconteceu aqui, que eu acredito que se encerrou o nosso ciclo de alta do mercado cripto, nosso rally de alta, tem muitas chances de ter terminado, finalizado esta semana, tá? O mais tardar semana que vem, a partir de abril, já acredito que o mercado já vai voltar a cair, tá? BTC, então, pessoal. Então, o BTC é o seguinte, ó. Por que eu acredito tanto na queda, né, cara? Porque, cara, nós temos aí o teste do Smart Money, então, nessa região. Essa região dos 28 mil é uma região poderosíssima de Smart Money. A outra região é os 34 mil dólares, tá? Então, quando ele entrar nessa região aqui é muita venda. Então, se ele ficar dentro dessas duas aqui, ele fica preso entre 28 e 32 mil dólares e não vai conseguir passar os 32 e não vai conseguir perder os 28. Se ele voltar aqui, então, ele vai fazer um bear trap, bull trap, aliás, né? Ele volta, bate e começa a iniciar a retomada de baixa, buscando toda a liquidez dos apostadores de alta dessa barra e desta barra. Lembrando que com o vencimento de futuros, essa barreira se perde e a gente tem
o mercado em baixa, tá? Então aqui, por enquanto, eu estou esse aqui seria para mim um pivô de baixa, tá? Que foi confirmado agora, a partir desta acumulação reversa aí que eu trouxe para vocês. Isso muito por conta do semanal, tá? Então o MACD semanal, na minha opinião, essa tem característica de ser uma barra de exaustão, comprador. Hoje, barra de indefinição, fechamento da última semana. Semana que vem, se a gente perder a região 0,05 de Fibonacci, aí confirma a minha tese, né? Então, se a gente perder na semana que vem, se a gente voltar para os 24 e 23 mil dólares e perder os 24 mil dólares, tá? Se a gente perder os 24 mil dólares, é queda infinita, tá? Então, se na semana que vem aparecer uma barrinha vermelha, que perca a região da barra, da retração 68 de FIBA, ou seja, 24.200 dólares, nós vamos ter retomada forte de baixa, tá? O que seria essa barra? Seria uma barra que perdesse a média 8 semanal, seria uma barra que apontasse o MACD para baixo, tá? Seria também uma barra de volume com enfraquecimento comprador, então uma barra verde clarinha na próxima semana. Então, perdendo essa barra, né, ou engolfando essa barra, o momento que engolfar essa barra, aí é confirmação de retomada de bear market. Alta apenas se ele conseguir, depois de lateralizar um bom tempo, nos 28 mil a 34 mil, conseguir romper os 34 mil, se manter acima disso e o mercado se comportar com o Bitcoin, achando que o Bitcoin o Bitcoin não é mais um ativo especulativo meramente, é um ativo de proteção, tá? Então, sendo um ativo de proteção, aí beleza, aí o Bitcoin poderia bater um bull market, tá? Mas como ele chegou no smart money, agora seria a zona de proteção, tá? Aqui, o Ethereum é a mesma coisa, né? Então, o Ethereum também tem uma barra de exaustão, bateu esse smart money aqui. Existe um smart money mais acima, que é 2.200, existe, mas que é essa região aqui. Mas eu acredito que ele pode já travar em 1.800 se não conseguir superar os 1.800, tá? Por quê, pessoal? Isso aqui é uma venda gigantesca, tá? Aqui tem uma zona de venda gigantesca. Diferentemente do Bitcoin, nós já temos a barra de enfraquecimento da tendência de baixa, de alta, aliás, que é essa barra aqui, né? Esse verde clarinho aqui é um enfraquecimento da tendência de alta. Então ele já está antecipando para nós, né? Olha só que interessante, né? Quando começou a tendência de alta, bem forte, mas olha como ele vem desde 6 de fevereiro enfraquecendo a alta, né? Como a tendência de alta ela começou a enfraquecer durante 6 semanas, aí 7 semanas, né? Completou a 8ª semana, completando a 8ª semana, ele vai tender a querer reverter para barras vermelhas de venda, volume vendedor forte. Então, eu acho que aqui nessa região é uma região de semanal que é interessante ficar majoritariamente em caixa, tá? Semana que vem, Augusto, o mercado ainda pode subir para os 2.200? Pode. Mas eu acho que não vai conseguir por causa do fortalecimento do dólar, da busca de proteção dos investidores institucionais e também da realização de venda do smart money. Então, o smart money quis provocar essa alta aqui para fazer as pessoas acreditarem em bull market, acreditar que dessa vez é diferente. E, na minha opinião, ele vai buscar liquidez agora inferior, justamente na galera que está alavancada, tá? Então, tem muita gente alavancada com stop loss abaixo dessa barra, com stop loss abaixo dessa barra, com stop loss abaixo dessa barra. Como ele saiu no triângulo simétrico para cima, eu acredito que agora ele vai vir buscar ladeira abaixo. Beleza? Então, não tem nada de novo na minha tese, na minha opinião, tá? Por enquanto, acredito em queda, tá? E basicamente é isso. Apesar de indefinido, apesar de lateral, e espero que esse mercado fique lateral sábado, domingo. Segunda, a gente vai ter mais uma apreciação. Vamos ver se ele consegue manter de fato a baixa. Se ele para de lateralizar e vem buscar os 3.800. Então, S&P 500 perdendo os 3.800, queda infinita, tá? Mas não tem tanta certeza.
Vamos falar um pouquinho das altcoins, né? Então, para mim, altcoin já, a Velodrome já bateu o topo duplo, eu já estaria fora da Velodrome. Optimus também já fez fundo triplo, aliás, topo triplo, né? Não conseguiu superar a região de Smart Money que está aqui, então ele já fez um ombro, cabeça a ombro. Para mim, a Optimus vai derreter, então as altcoins já estão antecipando que o mercado vai derreter, lógico, porque elas são as pontas mais fracas, né? Matic também está em tendência já de baixa, pivô de baixa abaixo da média 8 semanal, então elas estão todas antecipando queda. Gráfico do BTC, aliás, gráfico do BTC contra Ethereum, né? Ethereum BTC. O Ethereum vai estar perdendo já valor, já entrou em tendência de baixa também, já iniciou a tendência de baixa também, o Ethereum contra o Bitcoin. Na minha opinião, ele vai fazer hoje um doji e na próxima semana queda. Provavelmente ele vai fazer a confirmação da baixa, lembrando que esse gráfico aqui, o Ethereum, como ele perde valor mais rápido do que o Bitcoin, a tendência é que o Ethereum continue perdendo bastante valor perante o Bitcoin. Então isso vai ser quedas o quê? Bitcoin vai cair de valor, só que o Ethereum cai bem mais rápido porque ele tem um tamanho de mercado menor, tá? E aí, onde é que seria o alvo, né? Seria o alvo a entrada dessa barra aqui, então o Smart Money, né? O Ethereum promete se desvalorizar numa velocidade bem maior do que o Bitcoin. Todo esse período aqui lateral, ele vem aqui desta forma, né? E basicamente, cara, eu tô vendo aí que vai vir uma queda gostosa aí no mercado, tá? Deixa eu ver o que mais aí. Então, dólar se fortalecendo, títulos subindo, títulos caindo, aliás, né? O rendimento dos títulos está caindo, mas a compra de títulos está subindo violentamente. Isso acontece em períodos de bear market, tá? Então, é continuação de baixa, tá? Eu acho que o rally de alta de trimestral acabou hoje, ou vai acabar hoje. E semana que vem, a gente vai, a partir de semana que vem, em abril, a gente vai ter queda nos mercados, tá? Enquanto isso, ações do Deutsche Bank, então nós temos mais uma peça desse dominó que está prestes a cair, que é o Deutsche Bank, que é o banco alemão. O Deutsche Bank, então, ele está mergulhando numa área de estresse, os acionistas já perderam a fé. A gente vem aí os bancos suíços já não mais pedindo empréstimos semanais, mas empréstimos diários, conforme eu expliquei já para vocês. E esse é o motim aí que vai causar, na minha opinião, o segundo movimento, a segunda onda de baixa do mercado. Então, as altcoins, eu acho que elas vão começar a derreter violentamente, tá? Todas elas. Altcoins, eu acho que vão tudo derreter. E elas podem derreter aí uns 90% do valor atual, tá? Dependendo do tamanho da depressão, tá? Então, o Cardano vai chegar aos 15 centavos, provavelmente. A gente vai ver aí Polkadot também caindo talvez para $3. A gente vai ver algumas altcoins sofrendo bastante, tá? E aí começa-se a fase do plantio de fato, né? Que é na fase da depressão começa o plantio. Então, agora, a partir de abril, que eu acho que a gente vai ter a plantação de oportunidades, né? Então, a gente teve a raiva, né? A raiva já estamos finalizando a fase da raiva. A raiva é justamente essa fase que nós estamos passando. E agora a fase da depressão, depois a da descrença, e a partir da descrença a gente começa o período da alta infinita, o bull market, né, quando começar o contexto a virar, tá? Então, eu não vou shortar, tá? Vou ser bem claro aqui, eu não vou shortar o mercado, porque apostar na queda do mercado, matematicamente, né, de probabilidade não é uma boa, porque a maior parte do tempo que eu vivi no mercado, o mercado sobe. Então, shortar significa não apenas, mas você não quer ganhar dinheiro, mas o problema é que você aumenta um risco desnecessário, não há necessidade de você abrir short no mercado, tá? Porque você aumenta o seu risco, você perde o seu sono, não vale a pena, tá? Não vale a pena fazer isso, beleza? O que eu acredito que o mercado cripto vai fazer, então, exatamente agora? Bom, pessoal, nós tivemos, a gente sempre tem rastros de manipulação no mercado. Nós temos, então, aqui um padrão diamante, que foi rompido primeiro para baixo. Vocês vão ver que esse padrão se repetiu no Bitcoin, tá? Então, o padrão diamante, né? Vamos comparar os comportamentos agora.
e ver o que a gente pode, com base no que está acontecendo hoje no S&P 500, projetar o que pode acontecer, então, o que de fato tende a acontecer com o Bitcoin a partir de agora, tá? Eu vou mostrar aqui claramente para vocês. Deixa eu só colocar o mesmo tempo gráfico aqui, tá? Então, nós temos a seguinte situação, pessoal. Aqui, a gente vai colocar gráfico diário. Como é que funciona um padrão diamante, né? Então, o padrão diamante, ele se repete em ativos distintos, exatamente, né? Vejam, percebam que nós temos o padrão diamante aqui do S&P 500, que já está atualizado, né? O Bitcoin está atrasado em relação ao padrão diamante do S&P 500. Então, nós temos aqui o padrão diamante, vamos jogar um valor no meio aí do padrão diamante. O que se sucede, pessoal? Então, primeiro ele sai do último triângulo simétrico, que é o triângulo simétrico da direita, para um lado, busca a liquidez do outro, depois ele começa lentamente a buscar liquidez na outra ponta, tá? E aí reverte. Então, vejam que aqui aconteceu exatamente a mesma coisa, né? O que vai acontecer com o Bitcoin provavelmente é o que vocês conseguem enxergar no S&P 500, tá? Então, aqui, ó, a gente teve essa alta, chegou na alta, buscou liquidez bilateral. Isso aqui é smart money, tá, pessoal? Então, aqui, ó, começa o Bart Simpson, tá? Começa o Bart Simpson, tá vendo? E ele já começa a lateralizar com bastante dificuldade, que é o que nós estamos passando exatamente agora no Bitcoin. Então, provavelmente a gente vai ver isso, né? O Bitcoin bater 28, voltar, travar aqui nessa região e lentamente, gradualmente, a gente começar a perder a média 8 novamente e fazer a reversão. Então, o que vocês estão enxergando no S&P 500 é o que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin, tá? Nos próximos meses aí, abril, maio e assim por diante. Que é essa reversão, né? Ele dá essa alta apenas para fazer uma manipulação, da manipulação queda, tá? Então, eu vou deixar bem desenhado aqui o padrão que eu acredito que vai acontecer, vocês podem concordar ou não, mas isso é uma observação que eu tenho feito, por isso que eu estou bastante tranquilo em relação ao meu método, tá? Em relação ao meu achismo, digamos assim. Então, nós temos a fase, ok? Nós temos a fase do padrão diamante estabelecido. Então, vamos desenhar o padrão diamante estabelecido. O Smart Money, sabendo disso, ele faz essa manipulação aqui para baixo, ele captura a liquidez aqui embaixo, aqui como ele fez aqui, só que no gráfico de 4 horas, porque o Bitcoin é bem menor, né? Então, se eu colocar o gráfico de 4 horas, vocês vão ver que vai ficar mais parecido com o gráfico diário do S&P 500, porque o gráfico é maior, o dinheiro que existe no mercado é maior. Percebam o mesmo padrão agora no gráfico de 4 horas, né? Então, aqui nós tivemos um ruído, aqui nós também tivemos manipulação. Ele buscou primeira liquidez aqui abaixo. Smart Money faz isso. Ele alimenta os sonhos das pessoas. Ele agora cria uma manipulação superior. Vocês vão ver que a gente vai, com muita dificuldade, a gente vai ficar lateralizando nessa região dos 28 mil aos 26 mil dólares, tá? Então, essa região ele vai ficar lateral. E então a gente tem a fase da manipulação. Bom, aí da fase da manipulação, o que se sucede depois? Nós temos a fase exatamente, a fase da retomada da tendência, tá? Então a retomada da tendência anterior, que é o que torna, eu vou deixar aqui em linha amarela, tá? Então nós temos basicamente, né? Isso poucos têm esse domínio gráfico de price action para conseguir trazer essa clareza para vocês, porque a maioria não estuda, a maioria acha que gráfico é coisa de idiota e assim por diante. Mas na verdade é isso aí, tá? Então, a gente tem uma grande, assim, ó, 80% de chance do Bitcoin repetir o que o S&P 500 está fazendo, tá? Muita manipulação, muita lateralidade e buscar os 3.200. A mesma coisa aqui, tá? Então, entra no padrão diamante, ok? Chega no padrão diamante,
o mercado derrete, sai para baixo, liquida os apostadores de alta, liquida os apostadores de baixa, no mesmo tamanho. Começa a ter muita pressão vendedora, porque é o smart money que está vendendo. Aqui a gente começa a ver o varejo e o smart money vendendo, e a gente tende a fazer um movimento semelhante a esse, tá? Então aqui são dois ativos completamente diferentes, entregando o mesmo mapa de price action, tá? S&P 500, o mapa de price action é esse, e o Bitcoin também. Sabendo disso, então, entendendo esse comportamento, né? Percebam que eu estou indo completamente contra a opinião de que o Bitcoin se descolou do S&P 500. Em nenhum momento o Bitcoin se descolou do S&P 500. As pessoas têm essa impressão porque o tamanho do mercado do S&P 500 é maior, então ele tem um movimento mais, vamos dizer assim, ele é mais lento, tá? Mas eles estão fazendo o mesmo movimento, exatamente o mesmo movimento. Padrão diamante, desse padrão diamante vem a continuação para baixo, busca liquidez inferior, busca liquidez superior. Vocês vão ver que os youtubers que estão abrindo long aqui, ó, os caras que estão abrindo long aqui, eles vão ser líquidos, tá? Então, se você está pensando em abrir contratos futuros, derivativos futuros, não faça, não se alavanque para apostar em alta, você vai ser liquidado, beleza? Não aposte em alta, você vai ser liquidado, tá? A probabilidade é altíssima de você ser liquidado, tá? Altíssima. Muita gente que está apostando em alta vai ser liquidada nos próximos meses, na minha opinião, tá? Que essa é a fase da depressão. É essa fase que é a busca de liquidez incessante, uma queda mais devagar, uma queda mais vagarosa, lenta, para que o smart money consiga acumular o máximo de capital possível, tá? E eu acredito muito nesse padrão da média 8 semanal. Então, a média 8 semanal aqui. Percebam que a média 8 semanal, o padrão diamante, estava acima da média 8. Ele afunda para liquidar os apostadores de alta, de baixa, de alta, primeiro. Depois ele sobe acima da média 8, liquida os apostadores de baixo, o que exatamente que é a fase que nós estamos. E agora ele tende a perder a média 8, tal como perdeu a média 8 do S&P 500, o Bitcoin também tende a perder a média 8 no futuro próximo, então provavelmente em abril, aí, em maio, ele vai perder a média 8 semanal e vai cair vagarosamente, e vai cair, se for recessão de fato, vai cair lentamente, vai esmagando o dinheiro de todo mundo, né? Então ele pega o dinheiro da galera que tá no rolê, tá? É o mesmo padrão, eles continuam andando do mesmo jeito, e justamente o S&P 500 pode estar antecipando para nós as próximas semanas do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin repetir o padrão que já andou no S&P 500, a gente vai ter queda aí nas próximas semanas, tá? Basicamente é isso. Então, próxima peça de banco quebrando, Deutsche Bank quebrando, vai precisar de outro socorro do Fed, o Fed não vai conseguir socorrer, por quê? Porque o apertamento quantitativo continua, títulos caindo e derretendo ao rendimento, porque os investidores institucionais estão buscando esse rendimento, tá? Estão buscando proteção, ouro pode subir, então o ouro tende a continuar subindo, tá? Porque o ouro é ativo de proteção, mas, Augusto, o Bitcoin não é igual ao ouro? Não. Para o mercado institucional, não. Tá? O mercado institucional não fica comprando Bitcoin, acumulando Bitcoin como se fosse ouro. Não, ainda não estamos nessa fase. Talvez chegue um dia nessa fase, acredito que sim, mas agora não, tá? Eu acho que agora prata, ouro vão subir legal, os metais no geral vão subir legal, e o mercado de ações e mercado cripto, que são mercados mais especulativos e que andam junto, vão cair mais, tá? Eles vão cair juntos, né? Deixa eu ver aqui. Eu podia usar a informação só para mim, mas é que eu tenho essa missão de vida de ajudar o próximo, né? Então, eu poderia usar essas informações apenas para o meu benefício, mas felizmente eu tenho coração de mãe, né? Mesma coisa a Cardano, tá? A Cardano, então, enfraquecida já alta, vai derreter. A Maker já está derretendo, se eu não me engano. Então, a Maker também já está derretendo. As altcoins, no geral, já estão violentas, derretendo.
já estão perdendo força, já ninguém está mais querendo comprar altcoins neste momento, altcoins tendem a derreter violentamente. E basicamente é isso, cara. Agora é 90% de queda aí nas altcoins. E para mim hoje é um dia tão importante, é uma live tão importante quanto a do dia 3 de março, onde eu protegi o capital de centenas de milhares de pessoas, tá? A probabilidade é muito maior agora de você precisar se proteger e não perder todo o seu capital. Quem duvidar, duvida aí, faz o que você acha melhor para sua vida, vai lá, compra, até porque tu já tem a tua independência aí como pessoa, como ser humano, toma as tuas decisões, faz o teu gerenciamento, tá tudo certo, eu vou fazer o meu aqui, porque eu vou recomprar mais baixo no desespero da galera, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha live, espero que eu tenha deixado o mais claro possível o meu setup agora de price action. Vamos agora para a live fechada, a live premium. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no melhor, mais foda canal de investimentos do Brasil, que mais enriquece as pessoas e protege o capital e o patrimônio delas, de forma genuína, não só preocupação em números nem inscritos, mas de forma genuína querer ajudar as pessoas de forma real, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Avalie se tornar membro do canal. Também temos aí, ó, lembrando, né? Link na descrição aí, Crypto Blinders abriu a segunda turma, tá? Para você deixar de ser uma sardinha satânica e começar a pensar com seus próprios botões e entender cada vez mais os meus setups, por que eles funcionam tão bem, tá? Por que o meu método é o mais foda do mercado? Vocês não vão encontrar nenhum método mais foda do que esse, com mais conteúdo e um curso com mais conteúdo do que esse no Brasil e no mundo, tá? Esse é o curso mais foda de todos. Link na descrição. Tem um cupom especial aí para vocês. E para os membros também tem um cupom especial para os membros aí. Então, quem for membro, espera a live dos membros que vai ter um cupom um pouco maior, um desconto um pouquinho maior do que o fornecido aí para quem não é membro, tá? Então, avalie se tornar o investidor profissional e acabar com a sardinhagem. Beleza? Tamo junto, fofos. Um abração. Falou. Ah, peraí, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Tá, outro dia eu vou falar sobre isso. Outro dia eu vou falar sobre isso.